Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Bom dia, muito bom dia. Vamos chegando, vamos compartilhando essa live que hoje... Nossa, que conteúdo, viu? Deus tem me inspirado a trazer conteúdos muito relevantes, principalmente para quem está aqui desde o começo. Essas lives, elas foram feitas para servi-los. Então tem sido realmente transformador fazer isso com vocês. Vamos compartilhando. Excelente sábado para todos. Que Deus possa já começar a transformar a vida de vocês com esse conteúdo. Que esse conteúdo chegue em boa hora para o momento de cada um de vocês. Que ele consiga impactar e transformar o negócio de vocês. Então já vai compartilhando esse conteúdo. Hoje a gente vai falar de posicionamento, mas não é qualquer posicionamento. É um posicionamento estratégico para a tua marca, para o teu produto, para o teu serviço. Um detalhinho para que você possa entender de fato. E a partir disso, começar nesta construção de maneira assertiva a vender mais. Bom dia, Pedro, Sheila, Fernanda. Bom dia, gente. Bom dia, doutora Lucélia. Vamos compartilhar essa live, que a gente já começa com esse trabalho aqui. Respeitando o horário, né, de todo mundo, então vamos começar sempre no horário e respeito as pessoas que chegam no horário. Deixa eu só terminar de compartilhar. Aqui. Eu acredito muito que a gente é um processo. Tem um ponto aí no meio. Redigita corretamente, por favor. Eu acredito que nós somos agente transformador da realidade de outras pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho um conhecimento ou eu tenho algo que eu sei que vai contribuir, que vai impactar ou que pode agregar na vida de outra pessoa, no mínimo, egoísmo eu não compartilhar esse conteúdo. Então, hoje, a gente vai falar sobre posicionamento de marca. A gente vai falar como a gente pode construir o nosso posicionamento. Nath, eu não tenho posicionamento. Se você está nas redes sociais, se você fala com o público, você tem posicionamento. Você pode ter um posicionamento errado, equivocado. Você está comunicando de uma maneira equivocada. Mas você tem posicionamento. Inclusive, hoje eu vim de moletom para provocar uma discussão com vocês nessa questão. Então, obviamente, se você conversa com o cliente, tem produto, tem serviço, está nas redes, você tem um posicionamento, tá? Ele pode não estar claro para você, mas você está a todo momento comunicando. Não tenha dúvida disso, tá? Então,
pensando sobre isso, como as marcas elas utilizam, né? Como as marcas elas estão utilizando isso ao favor delas, né? Como é que ela está, de fato, agregando isso ao favor dela? Primeiro a gente precisa entender o que é posicionamento, né? Posicionamento nada mais é do que como o seu cliente ou o mercado vê o seu produto ou a sua empresa. Isso é posicionamento. É a posição mental que a sua marca ela deixa na mentalidade do seu comprador. Simples assim. Nath, mas eu pensei que era um conceito muito complexo. Tu tira o ponto, Sheila, do meio, que é assim, ó, jogo do posicionamento. Só isso. Obrigada. Se você entender que posicionamento de uma marca é apenas a maneira, se liga nisso, tá? Porque o que acontece? A maioria das questões do mercado querem complicar, colocar palavras difíceis, para que eles se posicionem como solucionador e aí você não consiga fazer sozinho, ou você não consiga começar, ou você não consiga iniciar o seu projeto, tá? E a gente sabe que aqui no nosso perfil a gente tem um compromisso em conseguir trazer conteúdos que vão mudar o seu ponteiro, que vão de fato agregar na sua empresa, mas de maneira clara, de maneira resolutiva, de maneira que você possa fazer. Então eu não vou trazer conceitos aqui, que você vai ter que contratar uma pessoa. Não, você já tiver, obviamente, em um outro jogo, você não tem que fazer tudo. Mas o meu compromisso é com que você entenda conceitos que vão mudar o teu jogo e a partir disso você aja. Então a gente já falou de processo, de gestão, de liderança, de como contratar, de como fazer o teu mapeamento estratégico, de como ter a visão assertiva, tudo isso. Então se você voltar e pegar esses conteúdos, você já conseguiu estruturar minimamente a tua empresa. Então hoje a gente vai falar de posicionamento. Por quê? O posicionamento nada mais é do que a percepção, a posição mental que o seu cliente tem sobre a sua marca. Bingo! Nath, como é que eu vou saber? Aí é outros 500, eu vou lhe ensinar, tá? Mas é só isso. Então, Nath, se eu tenho contato com o meu cliente, eu já tenho um posicionamento? Exatamente. Você pode ter um posicionamento errado, você pode ter um posicionamento que desvenda você. Isso acontece muito, tá? Você pode ter um posicionamento que venda para o seu concorrente, tá? Ou seja, que devido ao seu posicionamento, o teu concorrente tenha mais valor do que você. Isso pode. Bom dia, Ju. Isso pode acontecer? Pode, acontece muito. Então, o primeiro grande erro é eu achar que eu não tenho posicionamento. A partir do momento que eu dou a minha carinha nas redes, ou que eu falo com o meu cliente, eu tenho um posicionamento. Porque eu já entendi, em 10 minutos de live, que posicionamento é a posição mental que eu ocupo na mente do meu comprador, do meu cliente. Beleza? Até aí? Então, para que uma marca ela não só venda, mas ela prospere, ela escala,
escale, ela tem que ter um posicionamento claro e resolutivo para que ela consiga começar a criar uma comunidade e, a partir disso, esses clientes virarem fã. Mas isso é uma trajetória. Primeira coisa que você precisa compreender em tudo isso é que a sua marca ou a sua comunicação, ela não é para todos. Como assim, Nath? Eu vou perder cliente? Se você entende que neste jogo de posicionamento, bom dia, Cris, se você entende que neste jogo de posicionamento, você quer ter uma posição, vou repetir, posicionamento é a posição mental que você ocupa na mente do seu cliente. Beleza? Vamos partir desse pressuposto. Se eu entendo que para ter um posicionamento, eu ocupo uma imagem, uma posição mental no meu cliente, e eu entendo que as marcas vencedoras, as marcas que perduram no mercado, as marcas que mais vendem, ela tem um senso de comunidade, elas chegaram no ápice de um posicionamento, que é quando ela consegue montar fãs na sua clientela. O que eu tenho que fazer? O que vocês acham que eu tenho que fazer? Eu já entendi que posicionamento... Eu sempre trago a reflexão para vocês, tá? Todo conteúdo, ele tem que fazer sentido. Posicionamento é a posição que eu ocupo na mente do meu cliente. Mesmo que eu ache que eu não tenho posicionamento, eu tenho um posicionamento inevitavelmente. Massa. Eu já entendi que marcas de sucesso trilharam um caminho de posicionamento que chegaram ao nível delas serem marcas que têm comunidades fortes, fãs, e que esses clientes defendem, matam e morrem por essa marca. Dito isso, o que eu tenho que fazer agora? Tenho essa informação, o que eu preciso fazer? Nada? Não, gente. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso falar com todo mundo. E com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com os meus fãs. Ou melhor, com os fãs da minha marca. Então, se você entende que você precisa falar com os fãs da sua marca, você começa a direcionar o teu posicionamento, o teu vestimento, a tua comunicação. Por exemplo, esse moletom é do Vence. Acredito que todo mundo que está aqui na live conhece o Vence, tá? Então, esse conteúdo é do Vence. Vocês acreditam que com esse moletom do Vence, os vendedores do Vence vendem mais ou vendem menos? Mediante isso, por que ou qual a estratégia de todo mundo do Vence ter um estereótipo ou ter uma comunicação de um vendedor comum? Como é que eu digo comum? Comum no sentido de a maioria dos vendedores, assim, a nível mais popular, eles trabalham de tênis, eles usam calça jeans, eles têm a energia corporal de estar na luta, estar na linha de frente, é guerreiro, é todo mundo junto, não é assim? Então, eu trago no senso de comunidade uma vestimenta que corrobora a linguagem com o meu cliente. Quem são as pessoas? Agora, óbvio, cada vez mais o modelo de negócio do office muda. E tá tudo bem, você vai aprender sobre isso no dia 31/7. Como ir transformando o seu modelo de negócio. Mas, quando o office começou, ele vendia basicamente para vendedor. Eram cursos de venda, depois cursos de liderança, cursos de direção,
Mas era curso de venda, era treinamento de venda, era... Então, eles precisavam viver aquilo que vendiam. Então, qual é a melhor maneira... Se meu marketing não souber isso, eu não sei nem o que eu faço na minha vida, gente. Qual é a melhor maneira de vender um produto? Qual é a melhor maneira de vender algo que eu faço? É mostrando o que eu faço. Então, a todo momento, o vende-se, tá todo mundo lá de rosinha, né, de tal, de não sei o quê. O que ele faz? Final do mês, dia de venda, treinamento de venda. Eles filmam, eles mostram que eles têm autoridade através da vestimenta deles. Eles mostram o senso de igualdade, de pertencimento. E como eles vendem curso de venda, de liderança, enfim, eles mostram como é que eles fazem isso na prática. Porque é muito mais fácil conectar quando eu mostro o que eu sei fazer do que ficar entrando em estúdio, tem gente que vai me matar com essa live, para gravar cursinho. Vou repetir. Gente, pega essa, gente. Para vocês pararem de ser produto de venda dos outros. Presta atenção. Vou repetir. Uma das maiores escolas de venda do Brasil utilizam esse casaco para se conectar, para se comunicar com o público. Eles falam com todo mundo? Não. Eles falam com o vendedor, com gestores que compram os produtos dele de técnica de venda. Qual a melhor maneira de comunicar que eles são autoridade, que eles sabem fazer isso? Utilizando vestimentas que deliga com aquele público, porque também não adianta só o gestor achar maravilhoso o office. O vendedor tem que se conectar com os vendedores que lá tem para poder fazer e o curso dar resultado, beleza? E eles todos os dias eles filmam o que eles fazem. Eles só entram em estudo para gravar os cursos em si, né? Mas qual é a maneira que eles impactam na rede? Qual é a maneira que eles comunicam com o cliente dele? Como é que eles criam comunidade? Mostrando que eles são feras naquilo que eles fazem. E como é que eles mostram que eles são feras naquilo que eles fazem? O dia a dia deles. Se você, meu amor, vende o que você faz no seu dia a dia, você não precisa de muita coisa, a não ser mostrar o que você faz no dia a dia. Simples assim. Mas, Thalia, é isso? É isso. Quando você entende que sua marca não fala com todo mundo, ela fala com um nicho específico, com pessoas específicas, você começa a jogar o jogo do posicionamento. Porque você sabe que você precisa ter uma posição na mentalidade do seu comprador de solucionador. Você precisa ter uma posição de valor agregado, senão você cai na margem do preço. Gente, pega isso que vocês não sofrem mais, tá? Posicionamento é posição mental. Quais são os elementos que conectam com o meu público comprador? No vende-se é esse macacão. É o conforto. É o senso de equipe. Qual é ou quais são os elementos que conectam com o teu público comprador? Vão pensando. Eu já disse a vocês, não venham para a live sem papel e caneta na mão. Beleza? Eu vou dar aqui os 5 passos. Eu acho que eu não me fiz entender. Eu vou dar os 5 passos. A gente já entendeu o que é posicionamento. A gente já entendeu. Se eu não tenho posicionamento, ou se eu não de fato
Acredito que eu tenho posicionamento. Eu tenho posicionamento. Pode não ser o melhor, o que mais vende, o que agrega, mas eu tenho. Porque posicionamento é posição mental do meu cliente. Eu já entendi que eu preciso utilizar de elementos de comunicação para me comunicar com o meu cliente de maneira assertiva. E agora eu vou aprender os 5 passos para jogar o jogo do posicionamento. Nath, tem um excelente serviço, mas no momento estou atendendo na minha casa. Sua opinião, isso atrapalha o posicionamento? Eu já perdi agendamento com o cliente? Depende. Depende qual é o serviço. Por exemplo, se eu apareço assim para atender um cliente meu, provavelmente se um cliente não conhecer a minha trajetória, porque também tem o jogo da autoridade, tá? Joel fala muito isso, assim, ó. Quando ele começou, ele tinha um cabelo curtinho, ele usava roupas de executivo, tá? Por quê? Porque era assim que ele vendia, ele não era conhecido. Hoje que ele já tem a autoridade, que ele já é conhecido, ele usa bermuda, ele usa trança no cabelo e tá tudo bem, tá? Se você tá começando, você precisa jogar um jogo do que a gente chama de espelho de imagem. Quais são as pessoas hoje do seu setor que têm autoridade, que já fizeram muito bem essa trajetória do posicionamento e que hoje, quando alguém pensa em autoridade naquele setor, se espelha naquela pessoa. E aí você vai jogar a modelagem. Até você ter esse próprio jogo para você. Aí você não vai precisar mais disso. Aí, ao contrário, você vai ser modelagem de outras pessoas. Entendeu? Isso é importante entender. Se eu estou iniciando um jogo de posicionamento, eu preciso saber dentro do meu nicho, do público, das pessoas que atendem o meu público, quem são as minhas referências. E nesse primeiro momento, modelar sim, porque na posição mental das pessoas que compram aquele produto, ela é a autoridade. Então, tudo que está distante gira como estranheza na posição mental. Por isso que eu estou dizendo, entendam um conceito, na posição mental. Você pode ter... A gente pode começar a construir, Andréia, um movimento disruptivo para aquilo que você faz. E aí, atender em casa não vai ser um problema. Porém, inicialmente pode ser sim. A partir do momento que você se comunica, que você faz micropigmentação de sobrancelha. Se você faz micropigmentação de sobrancelha, você vai cair numa coisa chamada preço e não valor. Porque não tem nada disruptivo em fazer micropigmentação de sobrancelha. Agora, se você agrega valor nesse seu posicionamento, por exemplo, eu faço ecossistemas com múltiplas fontes de renda. É um posicionamento. Não é qualquer ecossistema, não é de qualquer empresa, entende? E não é de qualquer forma. É para que você tenha múltiplas fontes de renda com o mesmo produto. Entendeu? Então, como muitas pessoas já me veem como autoridade, eu posso abrir uma live assim, ó, de cabelinho molhado, que uma marca deve estar amando, porque a gente fez o cabelo ontem, eles achavam que eu ia ficar bonitinha hoje para eles tirarem foto. E eu já molhei o cabelo, né? E tá tudo bem, porque eu posso ter 20 pessoas numa live, eu continuo vendendo e sendo autoridade do meu setor do mesmo jeito. Tá? Mas, se você não tem um posicionamento claro e isso está afetando suas vendas, atender em casa neste momento está sendo um problema. Tá?
A gente pode conversar. Andréa, puxa... Sheila, dá uma puxada na Andréa pra gente conversar. Tá? Então, é importante entender esse jogo de posicionamento. Depois que eu aprendi sobre esse jogo de posicionamento, muitas das coisas têm fluído na minha vida. Como eu falei, esse moletom vende muito para um tipo de público. Não para o meu, por exemplo. Entendeu? Então, primeiro passo do jogo do posicionamento é você entender quem é que você se comunica. Ah, Nath, isso eu já sei, um nicho do nicho. Não, presta atenção, foca aqui em mim. Quais são as pessoas que você se comunica? Nath, eu posso me comunicar com pessoas diferentes? Pode, dependendo do produto, por exemplo. Deixa eu pensar. Se mede. Eu gosto muito de exemplos, né? Porque eu amo o Adib, né? O Adib é a irmã dele. Vamos lá. A CIMED é uma indústria farmacêutica. Ela tem uma proposta disruptiva no mercado, inclusiva de equipe de liderança, de gestão, de planejamento estratégico, tá? É uma coisa. CIMED se comunica com públicos que dependem da indústria farmacêutica, beleza? Cada produto da CIMED tem uma comunicação com um público específico. Então, não sei se vocês viram, eu tô doida pra comprar também. CIMED? Cadê o meu? Ai, como é o nome daquele negócio? Labial do Smurf. A comunicação do público que vai comprar o protetor labial do Smurf não é a mesma comunicação da galera que vai comprar dipirona genérica. Acho que dipirona genérica. Sei lá. Entendeu? Então, dentro da tua comunicação enquanto indústria, tem que ter as comunicações específicas para públicos específicos de cada produto. Gente, se vocês pegarem, vocês não sofrem. Presta atenção em mim. Vamos lá. Quando eu ou a minha equipe está comunicando para uma empresa nossa de meio de pagamento, existe um tipo de comunicação. Nós temos uma holding chamada Sou Mais Company. Essa holding tem, sei lá, quase 20 anos. Embaixo dessa holding tem uma empresa de meio de pagamento chamada Sou Mais Payments. Essa empresa de meio de pagamento tem, acho que, quase 300 produtos. A comunicação desta empresa é uma comunicação que nós somos referência em ganhos recorrentes. Entende que, primeiro, se nós somos referência em ganhos recorrentes, a gente já não fala com todo mundo. Porque aquele vendedor que quer uma comissão e só, não é nosso cliente. Tá? Então, a gente defende uma bandeira de recorrência. Então, primeiro posicionamento. Segundo, dentro da Sou Mais Payments tem diversos produtos. Tem a maquininha, tem o EcoBoy, que é um serviço de entrega, tem o software, tô dando exemplos, tá? Tem um software de bar e restaurante. Cada produto desse tem uma comunicação diferente, tá? Então, o software que atende bar e restaurante tem um tipo de comunicação. Não é a mesma comunicação dos lojistas que contratam o EcoBoy. Que não é a mesma comunicação das empresas que contratam o nosso serviço de segurança através da internet. Vocês captaram a mensagem? Então, a primeira coisa do jogo de posicionamento é você entender quem é o seu público.
público da Sou Mais Payments é um público que quer ganhar recorrentemente. Então tá bem generalista, beleza? Embaixo da Sou Mais tem vários produtos, todos eles são ganhos recorrentes. Mas existe um produto 1 que tem uma comunicação específica, o 2 tem outra comunicação específica. Beleza? Quem é o teu público? Nath, como é que eu vou saber disso? Primeiro você sabendo onde você quer chegar. Você quer ser conhecida como a mais rápida, a melhor, a mais barata, não sei, qual é a posição que você quer ocupar na mente do teu cliente. Porque a partir dessa posição você vai montar a estratégia. A partir da posição que você quer ocupar no seu cliente, você vai dizer, beleza, já entendi que eu quero ser a primeira, a melhor, a mais barata, a mais cara, a exclusiva. E aí você vai montar uma estratégia de comunicação. Primeiro ponto da estratégia de comunicação é saber qual é o público que você conversa ou que você quer conversar. Essa é a primeira coisa. Tá? Segundo, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que perceber? Você precisa criar uma proposta de valor única, o que a gente chama de PUV. Peraí, gente, esse negócio aqui tá me aperreando. Aperreando, né? A gente sabe o que é isso. Como assim, Nath? Na tua comunicação, tu tem que todo momento tá lembrando a tua proposta de valor. Gente, vocês lembram que é a proposta de valor? A gente falou isso, a gente vem falando sobre isso, na verdade. Você precisa entender, primeiro passo, o que se resolve? Primeiro passo, para eu criar uma proposta de valor para o meu produto ou para o meu serviço, eu preciso entender o problema que eu resolvo. Segundo passo para eu criar uma proposta de valor, é eu entender o que eu faço que mais ninguém faz. Por exemplo, eu, Nathalie, construo o ecossistema da maneira mais rápida do mercado. Como? Sério? Sério. Então, eu sou a mais rápida do mercado. Dentro dessa linguagem de rapidez, o que está por trás disso? 20 anos de experiência. Mais de 700 empresas transformadas. Não pode ser prepotência nem mentira. Tem que estar pautado em dados, em a certeza. Mas existe um posicionamento. Eu sou a mais rápida. Então, para que eu crie essa proposta de valor, eu preciso saber o que eu resolvo. Depois, eu entender a maneira que eu resolvo que ninguém resolve. E, a partir disso, entender como os meus concorrentes estão se posicionando. Se eu vou bater em alguém, o meu posicionamento. Ou se eu estou criando um posicionamento, né? Isso é tão importante entender, porque aí eu entendi que eu já não falo com todo mundo, eu falo com a clientela específica. Por exemplo, eu falo com gente que já tem empresa. Eu falo com pessoas que entenderam que não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu falo com pessoas que querem aprender no detalhinho, sem frescura, sem muito nhenhenhen. Aprende, passo 1, bora, faz isso. 2, faz isso. Se a pessoa quiser muito glamour, muito nhenhenhen, tem que ser com outra pessoa. Que eu vou, porque eu sou rápida. Posicionamento. É uma PUV, é uma proposta de valor. Nath, quero montar o meu posicionamento. O que você resolve? E como você resolve, que só você resolve. A menina lá da micropigmentação, ela trouxe o conforto do pijama. O que o pijama está trazendo? Está trazendo a liberdade
de você se vestir de qualquer forma, criar uma armadura mágica e transformar a autoestima dessas pessoas. Ela criou um movimento, que é a última trajetória de posicionamento, a partir de um posicionamento disruptivo. Quem tá pegando? Diz eu. Então, os 5 passos para que você jogue o jogo do posicionamento. Primeiro, entender que você precisa falar com alguém, com o teu público específico. Segundo, você fazer uma proposta de valor, uma PUV. Terceiro, a partir dessa PUV, você contar uma história. Bom dia, Cris. Você contar uma história. Ou seja, quando a Natália ela usa pijama para fazer sobrancelha, ela conta uma história de por que ela usa pijama. Quando o pessoal do Vende-se, tá? Usa um macacão para ser um time campeão. Macacão não, gente. Como é o nome disso? Nossa, Jesus, esqueci. Um moletom para montar o seu exército campeão de venda. Quando a menina lá, a irmã do Adib, da CIMED, pinta o... Não sei se vocês já acham o máximo, gente. Tô doida para o meu escritório em Alphaville, já tá tudo montadinho para começar a fazer essas campanhas de venda também, que eu amo, acho super disruptivo. Eu acho que é o ápice da gestão, é quando você já tá com tudo organizado. Tudo é uma palavra muito grande, né? Tudo, né? Mas assim, já tá com a sua equipe, entende o que precisa fazer, faz, e aí você consegue fazer o que você tem que fazer, e aí você consegue trazer a criatividade, e aí você consegue fazer campanha. Eu adoro quando chega nisso. E como a gente tá há um mês, mais ou menos, no escritório de Alphaville, quer dizer, nem um mês, então a gente ainda tá colocando muita coisa em ordem. Mas eu não sei se vocês viram que ela pintou o rosto todo de azulzinho, saiu nas ruas com o esmofete para se comunicar com esse público sobre o novo produto da CIMED, que na verdade é um produto que já tem, só que eles fizeram com beijinho, né, com esqueci o nome daquele docinho lá, e dessa vez ele agora lançou da esmofete. Então, assim, eu achei super mega massa, assim. Só que eles não fazem do nada. Eles começam a contar uma história sobre como aquilo surgiu. Então, por exemplo, na mentoria Guiar, que é a minha mentoria, que aqui eu tô vendo alguns mentorados nossos, o Cris, né, enfim, não vi se entrou mais. Perdão, gente. O Cris e a Cris, né? A Ju, que vai se tornar mentorada em nome de Jesus. Enfim, quando você faz a mentoria, quais são os nossos símbolos? Chave, bússola, caminho. Por quê? A todo momento eu ensino como ir, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, como destravar determinadas portas. Presta atenção nisso, volta para mim, vamos fazer esse caminho junto. Então, os símbolos da marca do Guiar são símbolos que comunicam o que eu faço na prática. São símbolos, porque não adianta ter um símbolo lindo que não comunica, não tem nada a ver com você. Empresas como nós, que têm ecossistemas gigantescos, elas perduram porque elas têm uma comunicação clara. Elas mostram o dia a dia dela, então isso cada vez mais aumenta a autoridade delas. E elas comunicam nos seus símbolos aquilo que elas fazem. Durante todos esses 20 anos eu abri portas, eu ensinei caminhos, eu dei
direção. Então, se o seu símbolo, a sua marca, a sua comunicação, ela só é pautada no design, como diz o J, design é função. Design não é estratégia. Foca nisso, gente. Eu tô dando aqui conceitos de mentoria. Eu tô aprofundando aqui conceitos que, se vocês pegarem a visão, vocês não sofrem. Tá? Nathalie, eu me comunico de chinelo. Tá certo ou errado? Depende. Você vende Havaianas? Simples assim. Você vende liberdade de trabalhar na praia? Nathalie, eu só apareço nas redes sociais vestindo roupa de academia. Tá certo ou errado? Depende. Qual é o teu público? Entendeu? Então, você precisa entender que posicionamento é uma posição mental que o seu cliente tem. Para isso, você primeiro precisa entender quem é o teu cliente. A partir disso, criar uma proposta de valor. Que uma proposta de valor se cria sabendo que você resolve e só a maneira que você resolve, porque tá aí o pulo que você vai comunicar que só você resolve daquela forma. E terceiro, você vai contar uma história sobre por que só você resolve. Você vai contar uma história, por exemplo, quando eu digo que eu sou a mais rápida, é porque dentro da minha história, eu trabalho desde os 9 anos, eu passei por diversas empresas, eu reestruturei desde hospitais a concreteiras. Eu trabalhei e trabalho com meio de pagamento, então isso faz com que eu tenha contato com clientes diversos. A PagSeguro tem milhares de clientes. Só na nossa carteira direta tem mais de 30 mil. Então, isso faz com que eu consiga me comunicar com esse tipo de público. Deu para entender? Então, eu vou contando uma história onde eu trago emoção, onde eu mostro as minhas superações. E essas histórias vão reiterando ou vão confirmando a minha PUV, que é a minha proposta de valor. Porque eu abro caminhos, porque eu abri caminhos de mais de 700 empresas, através de uma história da menina que trabalha desde os 9 anos. Então, você traz emoção com verdade, gente. Porque mentira tem perna curta, já dizia minha mãe. Com verdade no processo. Quem aí pegou? Eu já dei 3 posições que vocês vão fazer. Fale com um público específico. Crie uma PUV, uma proposta de valor clara. E conte uma história que reitere essa PUV. Criando símbolos, narrativas. Beleza? 4º ponto, seja relevante e disruptivo. Tu acha que quando o cara criou este casaco não, qual é o nome disso? Eu tenho até outro, porque, assim, marca boa, gente, presta atenção. A gente não tem raiva, não. Ai, que óbvio que eu sou de... Não. A gente admira, modela e pergunta o que é que tá fazendo. Esse macacão, esse coisa aqui também é do Office. Só que esse é do produto Performance, que é um produto que era do Joel. Eu não sei nem se existe mais Performance. Que era do Joel. Esse produto é do Caio, mas ambos são do Office. E o Office é uma empresa de educação empresarial de venda. Sacou? Então, quando eles criaram esses moletões, acho que uns 3 anos atrás, por aí. Tem mais de 3 anos. Eles foram disruptivos. Por quê? Porque eles já estavam nessa construção. Eles entenderam que isso conectava com o público deles. Eles começaram a fazer esse movimento. As pessoas começaram, os vendedores, a adquirir. Ele viu que era bom e criou uma marca.
Hoje a gente tem caneta, squeeze, bolsa, não. Criou um movimento. Você, quando começar a criar a sua PUV, toda a sua comunicação, ela tem que ser visionária para a criação do seu movimento. Entendeu? Para que nesse movimento você crie fãs. E a partir do momento que você criar fãs, como a Apple tem, o que acontece? Você pode lançar até água em copo, que as pessoas compram 20 vezes mais caro. Então, o quarto ponto do jogo, tá? O quarto ponto do jogo é: seja relevante e disruptivo. Tu acha que um vendedor que andava com aquela camisa que vendia lá num... sei nem se existe, mas na loja americana, de 3 pontos, assim, toda loja que você entrava tinha um vendedor de camisa branca, que eram 3 negocinhos aqui, que eu disse, esse bichinho vai, né? Se tu acha que a partir do momento que a galera criou o movimento do moletom, a menina lá da micropigmentação da sobrancelha criou o movimento do pijama, a CIMED criou o movimento do amarelão, a minha marca, a empresa que eu amo trabalhar. Tu acha que isso não é relevante e disruptivo? Quem é que não quer trabalhar mais confortável? Quem é que não quer trabalhar de tênis, de vez de trabalhar 24 horas, de salto? Com as pernas que ninguém aguenta. Então, crie, depois que você entender quem é teu público, depois que tu criar uma PUV, ou seja, uma proposta de valor, de estruturação, depois que tu começar a criar um storytelling, uma historinha sobre a tua proposta de valor, comece a criar elementos relevantes e disruptivos. Nath, o que é relevante? Você resolve um problema. Entendeu? Então, cria o movimento do tênis. Era um problema antigamente, não é mais. Então, resolveu um problema. Cria o ecossistema com múltiplas fontes de renda. Era um problema que as pessoas queriam cobrar muito para fazer isso, e comprando empresa, não. Aí chega uma menina com 20 anos de mercado, que sabe o que está fazendo, consegue construir isso em tempo recorde, sem custo. Só com a mesma energia. É disruptivo, não é? Solucionou um problema, não solucionou? Então, se eu solucionei um problema, eu sou relevante. Se essa menina faz isso assim, ó, com o cabelo molhadinho, traz a ideia de que você não precisa se espiriquitar para ser boa no que faz. É uma mulher que tem 8 filhos. É uma pessoa que é esteio de família. É uma pessoa que trabalha com múltiplas fontes de renda. É uma pessoa que tem várias empresas. É disruptivo, não é? Porque normalmente você cria símbolos que você segue. Quem é outra pessoa que foi relevante e disruptiva? A menina do Nubank, a dona do Nubank. Eu adoro ela. Porque ela trabalhava vestida de... Agora não, porque a Leila ama entrar na vida dela, mas... vestida de Walt Disney. De camisa de Walt Disney. Ela trouxe no mercado uma relevância, que foi banco digital que não cobrava tarifa. Então, ela foi relevante. E ela foi disruptiva. Porque ela não se espiriquitava para ficar na frente das câmeras. Ela não era aquela executiva padrão. Então, o que você precisa... Esse é o quarto ponto, gente. O que você precisa para dentro do seu negócio ser relevante e disruptivo? Ah, eu atendo em casa. Beleza, mas como você atende em casa? Porque se você quer trazer um padrão de uma clínica, assim,
mediana, né, que todo mundo já tem para dentro da sua casa, você já começou perdendo. Para que a gente quebre o paradigma de atender em casa ou não, a gente precisa ser relevante e disruptivo. Quais são os benefícios que o teu cliente tem em ir na tua casa? Isso precisa estar claro. Tá? Deixa eu ver o quinto. Que a experiência que você promove para o teu cliente, ela é inesquecível. Porque a venda não acaba só com o Pix. Se vocês anotaram esses 5 pontos, a live tá completa. Primeiro, com quem eu falo. Segundo, como é a minha proposta única de valor. Terceiro, eu preciso contar uma história que reitere essa minha proposta única de valor. Quarto, eu preciso entender que eu preciso ser relevante, ou seja, resolver um problema e ser disruptivo, ou seja, inovadora, trazer novidade. Gente, a dona da CIMED estava na rua, na Avenida de São Paulo, vestida de Smurfette, gente, entregando o protetor labial, pelo amor de Deus. A mulher é bilionária, entendeu? E aí você fica aí com seus 5 minutos. E a experiência, os mentorados que estarão dia 31/7, vai ter uma puta de uma experiência totalmente diferenciada. A experiência que eles precisam ter precisa ser o seu ponto disruptivo, aquilo que vai marcar a pessoa para que ela não saia mais de perto de você. E às vezes, gente, a experiência não necessariamente é você usar uma xícara da Tânia Bulhões. Quer dizer, depende do público, né? Mas assim, não é isso. Muitas vezes é você deixar um cartãozinho pro seu cliente, é você ligar quando você soube que o filho dele está doente. Então, traga uma experiência de marca irresistível. E essa experiência, ela tem que ser pautada na tua PUV. Então, se eu sou a mais rápida, a experiência, ela precisa ser pautada na sua PUV. Beleza? E de tudo isso, qual é o erro mais comum? É por ansiedade de vender, acabar falando com todo mundo. Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Isso é super importante entender. Então, dentro desse posicionamento a longo prazo, o que você quer criar? Comunidades, que dentro dessa comunidade você tenha fãs, e esses fãs sejam o maior propagador da tua marca, e seja sempre aquele que vai ser o teu melhor e maior vendedor. Entendeu? Então, para que você construa isso a longo tempo, você precisa ter esses 5 pontos que eu trouxe hoje, revisados, monitorados e calibrados sempre. Quais são eles? Defina claramente o seu público. Qual é as dores desse público? Quais são os desejos desse público? Qual é a maneira que esse público quer que você se comunique com ele? Porque às vezes a maneira que você se comunicava com esse público não é mais a mesma maneira. Eu lembrei de um exemplo do TikTok, que o cara da CIMED, o Shibata, o estrategista lá, ele começou a achar estranho, porque os vídeos que estavam hypando nessa outra rede social, eram vídeos que tinham a pessoa falando e embaixo tinha uma imagem nada a ver. Tipo, o cara cortando grama. E ele ficou intrigado, porque esses vídeos estavam hypando. Ele viu grandes influenciadores, por exemplo, como o Pablo Marçal, na campanha dele, usando essa mesma metodologia, e ele ficou sem entender. Então ele chamou um menino, que hoje é o social media deles, que era referência no TikTok, o menino acho que tem 17 anos, e perguntou. E aí ele falou, é porque a gente não tem paciência de ficar assistindo o mesmo vídeo.
Então, se eu enjoo o que você está dizendo em cima, eu olho para baixo. Se eu enjoo o que está embaixo, eu olho para cima. Então, a maneira que se comunicava no lá do outro momento não é mais a mesma maneira. Agora tem imagens paradas. Agora tem cortes. Então, a pessoa vai falando e vai várias fotos passando aqui. Então, a maneira como você se comunica com o seu público, ela não é o mesmo sempre. Então, é importante entender quem é o seu público, dores e desejos, e estar sempre calibrando essa comunicação. Segundo ponto é você escrever a sua proposta de valor. É você entender qual é a sua proposta de valor. O que só você faz da maneira que você faz. Terceiro ponto é você transmitir quem você é e qual a autoridade que você tem nessa proposta de valor. Então, você vai contar a historinha, você vai fazer a sua storytelling, toda a estratégia de comunicação. Quarto, você precisa ser relevante e disruptivo. Relevante tem importância de mercado e resolver um problema específico, e disruptivo ser inovador. Como eu falei, a Natália lá, ela usa pijama. O Vence, ele usa moletom. E N coisas que você pode entender da comunicação com o seu público. E quinto, monitore a experiência do cliente. Monitore o pós-venda. Para quê? Para que esse cliente sempre se mantenha perto de você, porque um cliente que se torna fã, ele se torna o maior vendedor da tua empresa. E tudo que tu vender para ele, ele vai comprar. Insights da live de hoje. Se posicione. Andréia, insights da aula de hoje. Cris, insights da aula de hoje. Cleusa, insights da aula de hoje. Quais são os pontos que vocês vão colocar em ação agora? Lembrando que nós temos um grupo da live e o nosso evento, dia 31/7 aqui em Alphaville, o Eco Day, vai ser dado condições especiais para quem estiver nesse grupo. Nath, como eu entro nesse grupo? O link do grupo está na bio, é só você clicar e entrar. Lá você tem o resumo da live, lá você tem o mapa mental. E hoje, para quem entrar hoje no grupo, eu vou disponibilizar o nosso livro digital de posicionamento. Vou dizer de novo. Hoje, para quem entrar no nosso grupo, que o link está na bio, eu vou disponibilizar gratuitamente o nosso livro digital de posicionamento. E para quem também estiver no nosso grupo, nós estaremos dando condições especiais para o nosso evento, que vai ser o dia todo aqui em Alphaville, dia 31/7. Então, não fica de fora. André, temos ter público segundo proposta e valor, transmitir minha história, entender ser relevante, mas eu quero que você traga isso para a sua experiência, para o seu negócio, tá? Então, gente, um excelente sábado. Que Deus possa guiar, proteger e abençoar a vida de vocês. Que vocês sejam transformadores da realidade de outras pessoas. Que vocês conduzam, sejam mensageiros da boa nova na vida de todos aqueles que precisam. E se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Sempre, sempre, tudo que é bom, compartilha, transborda, ensina. Aprendi um conceito novo hoje, acho que vai funcionar para fulana.
passa um WhatsApp, dá uma ligada, fulano, eu aprendi esse conceito aqui com uma menina lá da internet. E eu acho que tem tudo a ver com você. Deixa eu te explicar. Seja aquilo que você deseja que o universo, Deus, a espiritualidade, o nome que você quiser dar, promova para você. Beleza? Um grande beijo. E a gente se vê no próximo sábado.